Oi. Então, para dar continuidade ao assunto sobre o casal, queria observar aqui algumas coisas que não foram observadas. Nós falamos aqui que um casal ele não é alguém um ao lado do outro, mas é alguém um por dentro e o outro por fora. Entende? Um diz respeito à parte interna, isso aqui é um corpo só, entendeu? Então essa parte aqui lida com a parte externa, é o marido, né? Ele vai angariar as coisas, vai prover as coisas, porque ela está se escondendo na realidade nele, então ele é aquele que lida com as coisas externas e ela cuida dentro desse reino, esse domínio, esse nome que é ele, ela cuida nessa parte interna guardada por ele mesmo, ela administra as coisas internas. Ela é como se ele é a cabeça, ela é um corpo, ela é um membro desse corpo, porque são dois em um único corpo, e ela é um membro íntimo desse corpo. Ela é um membro para o corpo, entende? Ela não é um membro para lidar com as pessoas lá fora, como um braço que aperto de mão, entende? Ela é um membro íntimo. Ela é para o corpo, do corpo para o corpo, tá? Para você compreender melhor. E ela lida com a parte interna, nesse caso, desse corpo, que é essa família. E ela é a rainha desse lar, então, e ela basicamente é a administradora desse lar e edifica esse lar constantemente, entende? Enquanto ele provê os meios pelos quais ela vai fazer e prover as coisas dentro do domínio, tá certo? Que isso daqui não é um casal, um ao lado do outro, mas cada um na sua posição é um casal. Com relação a Deus, né, porque então o certo é estar no seu marido e, e ele ser um domínio para você. Aqui na Bíblia, falando sobre isso ainda agora, sobre Cristo, não é? Porque assim como somos Cristo e a igreja representados aqui nesse casal, e Cristo aqui é aquele que provê todas as nossas necessidades e tudo mais, e nós descansamos nele aqui nessa posição de esposa aqui, descansamos nele, na providência dele nas coisas e atuamos dentro daquilo que é o seu reino, o seu reinar, o seu domínio, seu nome, atuamos aqui em prol do próprio reino, desenvolver o reino e tudo mais, entende? Então, marido e esposa, Cristo e a igreja. Agora, misturando agora indivíduos, porque aqui como Cristo e a igreja, aqui são diversos indivíduos nessa posição aqui de esposa, diversos indivíduos e congregações e tudo mais, tudo dentro desse domínio. Tá? Mas então, para chegar mais próximo, observar isso mais de próximo, o que seria? Seria o seguinte, que então, como a Bíblia diz, o marido seja a cabeça da esposa e Cristo a cabeça de todo varão, e claro, Cristo, a cabeça dele era o Pai, é o Pai, então por isso ele disse, conhecereis que eu estou em vós e vós em mim, e eu no Pai e o Pai em mim, e estamos todos uma família, estamos uns nos outros, estamos permeados uns pelos outros. Então, essa seria uma representação, por exemplo, do Espírito Santo aqui e um marido cuja cabeça é Cristo, o Espírito Santo nele. Que nesse caso, ele como homem, ele é um ponto de intersecção, porque ele é um homem em relação a essa esposa, ele é um marido. Mas em relação a Cristo, ele é uma esposa. Então ele inclusive entende como esposa que ele é em relação a Cristo, a sua própria esposa. Tem paciência com ela e tudo mais. Porque ele tem isso da parte de Deus, ele é esposa também. E se tem graça para com ele, então ele é um marido que é gracioso para com sua esposa. Entende? Então, esse marido aqui, ele tem Cristo como cabeça. Entende? Aqui em 1 Coríntios 7,12, diz: Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem esposa descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Se ela, apesar disso, dela não ser uma crente, mas ela consente ainda em habitar com ele, em respeitar ele e os desejos dele, a vontade dele, viver do modo dele. Ou seja, ela está nele, sob o domínio dele, poderio dele. Então, ela não a deixe. E uma esposa que tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Como a mulher do presunto, né? Que o irmão Brano conta a história da mulher do presunto. Que ela era crente, mas ele não era crente, o seu esposo. Era um beberrão que bebia, né?
e seus amigos de bar. Então eles um dia começaram a conversa no bar, falando sobre crentes que não existiam crentes de verdade mais, mas aquele marido daquela irmã lá, ele parou por ela naquela hora. Ele falou assim: não, eu conheço uma pessoa que ela é uma verdadeira cristã, e era a esposa dele. Então eles resolveram que iam fazer um teste com ela. Queriam provocar ela e ver a reação dela. Então foi quando ela ficou conhecida como a mulher do presunto, porque então eles chegaram bêbados lá e ela se propôs fazer algo para eles comerem, fizeram lá presunto com ovos. Por isso ela ficou conhecida como a mulher do presunto. E então eles, só para testar ela, né, jogaram tudo no chão, disse que estava muito mal feito e tudo mais, e ela voltou cantando, né, para limpar tudo, e se propôs fazer outro para ele do jeito que ele gosta, então com muita paciência. Então, e aquilo foi o motivo deles serem ganhos para Cristo. Eles verem o testemunho dela, mesmo assim, uma cristã verdadeira. Entende? Então, aquele irmão lá, que ele era um beberrão e tudo mais, ele foi ganho para Cristo por conta daquilo. Porque o marido descrente tem sido santificado na esposa crente, e a esposa descrente tem sido santificada no marido crente, pois de outra forma os vossos filhos são imundos, mas agora são santos. De modo que é o que nós estamos tentando representar graficamente aqui. Que esse marido, estando ele em Cristo, sua esposa, ainda que não esteja exatamente em Cristo, mas pelo seu marido ela está santificada, pelo seu marido, porque ela está dentro do domínio dele. Aí é onde Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E o irmão Branham vem ensinar que casa não era realmente a casa realmente era um reino. Um domínio, portanto. Então, esse próprio homem, ele é um reino e um domínio em si. E essa esposa, estando no seu domínio, no seu reino, ela está dentro do domínio e do reino do Espírito Santo, que é a cabeça do seu marido, e ela está justificada no seu marido, muito embora espiritualmente não haja uma segregação, talvez aqui, enquanto ele está fora de Cristo. Ela está fora de Cristo. Mas estando nele, está justificada nele, porque é parte dele, é o domínio dele. Então aqui Cristo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, e o teu domínio. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Você trará a todos eles consigo. Pela fé, pelo seu testemunho, Deus operará na sua casa, no seu domínio, no seu reino. Então, no caso da mulher é a mesma coisa. Às vezes é a mulher que é santa, como no caso da irmã lá, a mulher do presunto. É a esposa que é crente e o marido que é descrente. Marido descrente, a esposa crente. Mas se ela tem Cristo por seu cabeça, então crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Então, ela em Cristo, ele estando nela, ele está justificado, santificado por ela, a esposa crente, diz a Bíblia. Que então, como você deveria observar então sua esposa, se ela é uma cristã, e você deveria ajudar ela no tudo que pode, ao invés de atrapalhar. Por isso que a Bíblia diz: se ele consente em viver com você, se ele, apesar de não ser um crente, mas ele não consegue, ou ele não chegou o tempo dele ainda, mas ele te entende, ele até deseja, acha aceitável, agradável até que você busque tais valores e tudo mais, então não o deixe, porque ele será justificado em você. Entende? Então essa fica sendo a posição então em relação a Cristo, porque está uma coisa dentro da outra, né? Um domínio dentro do outro, né? E assim Cristo santificou, glorificou o nome do Pai, né? Ele disse: Pai, glorifica o teu nome. Ele disse: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Agora observe isso: ele glorificará de novo. Mas então, já o tenho glorificado significa ele agora, porque ele estava dentro do domínio, o filho, dentro do domínio Pai. Então ele dizia: eu estou no Pai e o Pai está em mim, porque eu estou no domínio do Pai. E o Pai é nada menos do que o universo.
todas as suas leis e tudo que opera segundo a grande mente criativa de Deus. Ele próprio, porque Paulo disse, nele existimos, nos movemos e somos. Então ele é o próprio universo, mas esse universo tem um nome. O nome dele é o Senhor Jesus Cristo. E aí ele disse, onde eu fizesse habitar o meu nome, sendo ele o Senhor Jesus Cristo, fez habitar o seu nome no Filho. A manifestação carnal dele próprio no templo. E deu a ele o nome, disse a Maria, e ele se chamará Jesus. Isto é, Emanuel, Deus conosco. E ele disse, onde eu fizesse habitar o meu nome. E nesse nome, e nesse templo, porque ele falava isso quando ele falava em relação ao templo. Porque Davi desejava edificar o templo. Ele disse, Salomão edificará o templo. Você derramou muito sangue. Mas Salomão vai fazer isso depois. Mas ainda assim, ele disse, edificarias vós casas a mim? Se eu fiz todas essas coisas, se eu encho os céus e a terra, em todos os lugares eu estou, você edificaria uma casa para mim? Que casa me edificarias? Pois o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés, ou uma coisa assim, sabe? Se eu encho os céus e a terra, que casa você me edificaria? Você construiria uma casa para mim com coisas que eu mesmo construí? Então ele falava desse templo, mas então o templo que Salomão construiu não era o templo, não foi lá que foi feito habitar o nome, ele continuou sendo o templo, que falava do templo que viria. Esse templo era Jesus Cristo. E quando ele veio, ele disse, derribai esse templo, em 3 dias o reedificarei. Ele era o templo, Jesus Cristo. Porque nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, como suposto estava no templo, onde tinha um lugar, tinha o átrio, a carne, o lugar santo, o espírito, e o lugar santíssimo, a alma, na onde estava a glória da Shekinah, na alma. Lá estava o Pai, assentado no trono do coração de Jesus, governando e dirigindo ele. A pomba, o Espírito Santo. Entende? Então ele dizia, eu e o Pai somos um. Como o marido e a mulher, eles são um. Eles não são isso aqui. Os dois são um. Eles são isso aqui. Um. Entende? Então, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque ele era a própria expressão material daquele que é imaterial e, portanto, não pode ser percebido pelos os sentidos da carne, através do qual fazemos contato com o nosso mundo terreno. Então, compreendendo que ele estava no Pai e o Pai estava nele, porque ele era uma unção, esse Jesus também foi feito Senhor e Cristo. Ele foi feito também, esse Filho também foi feito Pai e Espírito Santo. O Consolador. Ele disse, vou e venho para vós. Ele enviaria o Consolador, que era ele próprio, mas num domínio dentro do outro domínio. Então, você compreenderia melhor isso, Pai, Filho e Espírito Santo, como domínios. Como Pai, ele é o domínio que está sobre todo o domínio. Como Filho, ele é um domínio abaixo aqui, com os homens dentro do templo. Para tomar o lugar do homem, mediar, fazer mediação, receber sobre si a culpa que tinha que recair sobre a carne. Dentro de um outro domínio, mais para dentro um pouco agora, o Espírito Santo. Ele próprio, em forma de um Espírito Santo, o Consolador, que podia voltar sobre o crente. Porque quando pecador, então o Espírito Santo não podia vir com a natureza de um rebelde, de um lobo. O Espírito Santo, uma pomba, não convive aí. Por meio do sacrifício do Cordeiro e o amor revelado no Cordeiro, por meio desse amor se lava a nossa culpa, a nossa maldade expiada. Então, aquilo que nos prendia e nos inclinava para o mal, de repente não está mais lá. E temos liberdade para servir a Deus e fazer o bem e amar. Por meio daquele que veio e por seu amor nos amou, ainda sendo pecadores. O que nos estremece observar quão diferente ele é daquilo que nós fizemos ideia que ele seria.
sendo ele o maior de todos, olhando para esse mundo e o que os maiores desse mundo fazem em relação aos pequenos, era de se supor que ele viesse sugar e sugar e sugar todo mundo. E querer ser adorado e adorado e reverenciado e louvado e adorado todo o tempo. Que cobraria cada centavo daquele que lhe deve e tudo mais. E se nota uma pessoa tão diferente, o grande Deus, o maior domínio sobre todos os domínios, se descer embaixo de todo o domínio e se sujeitar ao domínio dos homens e tudo mais. Veio para o que era seu, mas não o conheceram, não o reconheceram. Então isso aqui seria uma família coesa, em que Cristo é a cabeça do varão, e o varão é a cabeça dessa esposa. E a cabeça de Cristo é o Pai. E então, eis que você está em Cristo, e Cristo em você, e Cristo está no Pai, e o Pai nele, e vocês todos são um. Mas que se sua esposa é descrente, mas ela ainda se investe como te agrada, ela procura te honrar do jeito que pode, ela se esforça em te servir e tudo mais, você não deixe ela, mas permaneça com ela, e você, como marido crente, justifica ela, que é o que a Bíblia está dizendo. E assim o inverso também acontece. Essa esposa, ela justifica o seu marido estando ela em Cristo. Então, se ele consente em viver com você, não está pedindo para você fazer aquilo que desagrada a Deus, te esforçando no sentido contrário nem nada, então você permaneça e sirva ele. E então você pode ganhar ele como a mulher do presunto fez. E isso, creio, encerra essa questão da posição e tudo mais, e todas as escrituras que elas vão falar a respeito da mulher é por conta de que ela é um reflexo do que é aquilo que é a igreja em relação a Cristo, é a mulher em relação ao homem. E o que é o homem em relação à mulher é Cristo em relação à sua igreja. Que se você vê um, você basicamente está olhando para o outro, e você pode usar, preencher lacunas que te falta ver de um lado, observando o outro. Então, o que você vai observar também é que a posição da mulher é escondida. Como a posição da igreja é escondida em Cristo. Ela está tão envolta nas coisas de Cristo que ela não tem olhos para o mundo. Que se você não tem uma vida próxima, de convívio constante com Cristo, então você vai se observar, você estará enamorando-se das coisas do mundo. Em alguns aspectos, seus olhos brilharão para certas coisas do mundo. Elas te atrairão. Mas feliz é aquela que, como Sara, estava escondida, ocultada do mundo, separada, que significaria ser santo, separado do mundo, por um véu que é Cristo. O véu de santidade, que é Cristo, em quem, estando mortos para nós mesmos, não tem como você adentrar esse véu sem você morrer para si mesmo. A sua morte é a própria conversão. A morte do seu ego, da sua importância própria, dos seus interesses próprios, das suas próprias ideias e tudo mais. Porque assim também deveria ser uma esposa ao vir a um marido. Ela deveria deixar tudo. E Cristo disse: aquele que não deixa tudo quanto tens não pode ser meus discípulos. E você diz que crê em toda a palavra de Deus, você está suposto a crer isso. Não podeis ser meus discípulos. Porque você tem que morrer para todas as coisas, para vir a Jesus Cristo. Como se deve, para entrar debaixo do seu domínio, ser sustentado por Ele, dirigido por Ele, completamente submetido a Ele. E assim também deveria ser a esposa. Que o irmão Brana disse que você observa o estado da mulher, você observa o estado da igreja. Que há uma relação entre as duas coisas. E você observa que isso é assim. Que então, o restante das referências bíblicas que vão falar mais sobre casamento, que normalmente é aquela que usamos, vai tocar nesse ponto, inclusive, que fica um pouco assim,
nublado por conta de nós não sabermos realmente a posição da mulher. Então, quando a Bíblia diz que ela, Paulo dizendo, né, que a ela ele não permitia que ela falasse, que não permitia que ela falasse na Assembleia, que ele considerava aquilo inapropriado, que ela deveria consultar o seu marido em casa. Porque ela não deveria se portar de maneira que ela atraísse atenção para si mesma. Imagine ela levantando a mão lá, então isso e aquilo. Bom, e você diria, o que há de errado nisso? Para o mundo de hoje, nada. Mas para as coisas como elas são, segundo a Bíblia diz que elas são, isso representava ela estar fora do seu lugar, porque ela deveria estar mesmo ela se escondendo. Então, ali eles falam sobre um véu, que a mulher deveria usar o véu e que o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Porque é um véu que cai aqui ao lado do seu rosto. Então você se inclina e está fazendo algum fazer, quem está em perfil não está te vendo basicamente. Ele vê o tecido caído aqui, como o cabelo caído muitas vezes. Somente quem vai lidar com você ali de frente vai te ver como uma mulher, mas as pessoas saberão e terão noção de repente pelo seu traje que você é uma mulher, mas eles não podem te discernir, eles não sabem que cor são os seus olhos, que cor é o seu cabelo. E o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Porque na ausência de um véu, o cabelo se torna um véu. Ele meio que vai cobrir um pouco o seu rosto ali, quem sabe esvoaçando na sua cara ali talvez, enquanto você fazia algum afazer. Para dizer mais sobre homens e mulheres, quero recordar que o irmão Brana disse que Betseba foi culpada. Agora, eu sei que é uma coisa estranha, mas a gente tem que tomar aquilo que está sendo ensinado. Ela foi culpada. Você diria, por quê? Ela simplesmente estava lá lavando sua roupa. Pois é, mas ela estava exposta. Sendo ela o que é. Você diz, mas a culpa foi de Davi. Ele tinha 500 esposas. Ele não tinha que mexer, verdade. Ele pagou o preço por aquilo. Cada filho de Deus pagará quando ele errar. Mas isso não exclui o fato que aconteceu. Aconteceu para ficar escrito lá para aviso nosso. E nós temos profeta nessa geração agora, para nos ensinar as coisas como elas são. E aquilo, ele disse, aquilo foi culpa dela. Você diria, mas como ela poderia saber? Não sei, ela deveria andar como quem estivesse nua, andando por aí, às espreitas, para que ninguém a visse. E você pensa, bom, isso é exagero. Bom, pode ser exagero para o seu entendimento. Mas porque o que a palavra diz, isso é exatamente o que ela diz. Cada um vai seguir adiante e fazer como pretende. Mas eu ainda te digo, dai ouvido, porque se Deus está se ocupando em ensinar essas coisas, Ele vai requerer elas. E de fato, se elas permanecessem no seu lugar, o mundo teria sido diferente. O mundo se tornou o que se tornou. Vai estudar a história e ver as consequências do que foi o movimento feminista, o direito ao voto e tudo mais, e como que as coisas se declinaram rapidamente a partir de então. Um mundo que agora estava voltado ao interesse feminino, porque eles são a maioria e agora se representam votos. Então você vê um monte de direitos e coisas sendo adquiridos, até que não convinham, não deveria, mas que por interesse político era conveniente. Porque você pretende mesmo é ganhar a eleição, você quer conseguir a quantidade de votos que você quer. Sem pensar que você estaria tirando ela da posição dela e tudo mais, e as consequências disso. Que ela tem um papel importantíssimo, ela era basicamente representava a qualidade do caráter que as pessoas futuras teriam. Era essa mãe que cuidaria desses filhos, que eles cresceriam em torno dela, aprendendo dela o que é certo e o que é errado. Enquanto o pai está fora, está cuidando das coisas, ela seria aquela que nutriria eles, inclusive dos valores morais deles. Mas agora não, vamos terceirizando isso para algum babá de algum lugar. Nós temos muito ocupados, temos cursos superiores, bons empregos e temos que trabalhar. Mas então ela está fora do seu lugar. Que então recorde, a culpa foi de Betseba. Tá? Então se você é inocente, se você acha que não tem problema não, que na verdade tá tudo certo, que mal há.
Então tá muito bem, você está aí para se dirigir pelo que a sociedade pensa, mas isso é o que Deus pensa e o que ele diz. E para mim, isso põe um fim ao assunto. Então aí está. O marido vai dizer. Então toda vez que ela fala, por exemplo, sobre suas vestes, lá não diz exatamente para você, você tem que usar vestes longas. Não. Supõe-se isso a partir do ponto de que você compreende que ela deveria era se ocultar, se omitir. Porque ao vestir-se curto, naturalmente que as suas pernas chamarão a sua atenção para você. Entende? Então, se você compreendesse o que realmente é, você veria tudo no seu devido lugar. Por que não vestir curto? Porque as suas pernas torneadas atrairão a atenção para você. Entende? Que seu objetivo mesmo era passar desapercebido. Por isso ele disse com não com pedras preciosas, sabe? Vestidos não atraentes, brilhantes, mas modestos. Ele disse com pudor, que é vergonha. Agora, uma pessoa que está com vergonha, imagine como é que ela anda por aí. Deveria. Mas nós perdemos total noção do que realmente é a coisa. Mas estou dizendo, conforme o Mombrano disse, ela foi feita para um ato sexual. Cada olho olha subconscientemente, olha para ela dessa maneira. E ela deveria estar se escondendo e não está. E uma grande parte da inquietação está no fato dela estar fora do seu lugar. Entende? E ela tem sido instrumento desde sempre, a parte onde o inimigo sempre atuou, arrastando aos montes, né, por conta dela ser o que ela é, para um homem, um objeto do desejo sexual de um homem. Através da história já verificou-se que eles pensam muito pouco quando essas cabeças de baixo realmente começam a pensar. E isso tem sido usado, você pode observar como que cada propaganda colocará lá uma mulher. Cada coisa que não tem nada a ver sempre terá lá uma mulher. Você diz, hoje elas estão em todas as partes, e verdade, mas quando elas não estavam, mesmo assim, você pegava uma propaganda de uma furadeira, tinha uma mulher lá, semi-vestida. Qual que é a relação? A relação é desarmar qualquer homem. Porque inconscientemente ela é uma coisa que exerce atração sobre o homem. E agora é claro que muitas delas já sabem disso. E usam disso a revelia, inclusive. Não estão ignorantes a respeito disso mais. Entende? Mas ali diz, com pudor e modéstia. Com vergonha e de forma modesta. Você não quer atrair a atenção para si. Modesta. Então lá vai falar como que você deve estar sujeito ao seu marido como ao Senhor. Que ele é como se fosse o Senhor para você. A palavra dele põe fim ao assunto. Entende? E eu fico por entender como que supostas pessoas que morreram para si mesmas, não conseguem simplesmente se ver numa roupa onde simplesmente elas não vão estar bonitas. Não vão estar bonitas. Parece que tem que se sentir, para se sentir bem, elas têm que estar desejáveis. Das pessoas têm que estarem desejando, elas têm que sentir que elas são desejáveis, senão elas não são felizes. O que é um problema que deveria ser observado. Porque se você diz ser um cristão nascido de novo, então se você está na sua caminhada, você sabe que você ainda vai ter que morrer para si mesmo. Isso significa literalmente isso, se preciso morrer mesmo, derramar o seu sangue. Morrer para si mesmo, morrer para tudo que é você, negar tudo quanto você tem, tudo. Não valeria a pena? Estamos falando aqui de vida eterna, somos herdeiros de todas as coisas. Você não abriria mão do pouco que você tem por isso tudo que está proposto? Eu já fiz a minha escolha. Morri para mim mesmo. Não há maneira que você possa fazer, sabe, não me importo comigo mesmo. E observar pessoas que estão supostamente na caminhada cristã, mas parece que não estão morrendo para si mesmos, porque eles se importam tanto com a sua aparência. Tanto com aquilo que as pessoas pensam a seu respeito. Eles não podem ser um estranho para o mundo. Como é que eles vão ser um cristão sem ser estranho para o mundo?
Porque é tudo estranho para o mundo, porque todas as coisas de Deus são estranhas para as mentes que são naturais e não compreendem as coisas do Espírito. Mas se você vê religiões que não tem nada de estranho nelas, todo mundo compreende o que elas estão fazendo e dizendo, então isso não tem lá muito de estranho nisso, então não tem muito de Deus nisso, porque toda vez que Deus atuar, a mente carnal e natural vai ficar por entender aquilo. Como? Como assim? Como isso aconteceu? Ele, já que ele não considera Deus nas coisas, ele ficará por entender como que o impossível aconteceu. Então, só para fechar o assunto a respeito da posição do homem, da mulher, o casamento, e Cristo e a igreja, então essas escrituras mais conhecidas, fiz uma relação delas também, né, que são lidas nos cultos de casamento e tudo mais. Que vão falar disso mesmo, dessa mulher que deve ser uma mulher que se esconde no marido, que serve ele como quem serve a Cristo, com toda sujeição. Ele está debaixo do domínio dele. E esse marido, se ele está corretamente com Cristo, ele próprio sendo cabeça, agora em relação a Cristo ele é corpo. Então ele entende essa esposa, porque ele também é esposa em relação a Cristo. E Cristo tem tido muita misericórdia para com ele, tem tido muita graça para com ele. Então ele sabe ter graça e misericórdia para sua esposa também. Entende? Ele, como aquele que depende de Cristo, o seu cabeça, sabe o que é sua esposa e está dependendo dele, esperando nele pelas coisas que ela vai necessitar. E de que Cristo, como provedor dele, provendo, ele também, como provedor, deve prover a sua esposa daquilo que ela necessita, enquanto ela vive para servir ele. Assim, desse amor frutificando, surgirão novos rebentos e novos rebentos desse amor. Então ficará mais claro ainda o papel de cada um, porque alguém tem que estar com essas crianças no ninho, enquanto o outro sai para caçar. Não tem como. E cada um tem um papel mais importante que o outro, certo? É como você dizia, o que é mais importante, o cérebro ou o coração? Então você poderia dizer o coração, porque se não bombear o sangue, então não vai oxigenar, vai morrer, então o coração, certo? Mas se o cérebro não emitir impulsos elétricos, o seu coração não bombeará. Então é uma coisa que, embora diferente, são essenciais cada um. Cada posição é essencial. Colocaram na mente da mulher, não, de que ela é uma posição muito inferior, ela estar dentro de casa, guardada de todos os perigos na rua e tudo mais, convivendo, o seu trabalho é conviver com seus filhos e poder, sabe? Poxa, que dificuldade, né? E o quê? Explorando o quê? Explorando o ego das mulheres. Olha, você também pode, você não sei o quê, quer dizer, é tão fácil, não é, trabalhar as pessoas, é só usar o ego delas. Só tem um problema, eles não podem controlar é aqueles que morreram para os seus egos. Essa é que é a questão. Pessoas não egoístas, elas não estão suscetíveis a serem manipuladas. Esse é o problema. E foi justamente aí que Cristo veio, justamente para lidar bem nesse ponto aí, para você morrer para si mesmo. Porque então você está livre da tentação desse mundo. Você realmente não olhará para elas, você não estará suscetível. Então, cada vez que ela vai falar sobre as suas vestes, sobre você não usar aliança, ou anéis, ou qualquer coisa que atraia, é porque você deveria guardar a sua posição como alguém que está querendo omitir-se a si mesmo. Omitir a sua presença. E não tentando brilhar, cada uma mais do que a outra. Entendeu? E isso, eu creio, põe as coisas no devido lugar e você pode ver a posição da igreja. A igreja não tem nada para ela fazer a não ser descansar. Jesus Cristo é um descanso. Ele é o nosso sábado. O sábado do povo de Israel era um tipo que falava do descanso que viria. Jesus Cristo. Ele é o nosso descanso. Entende? Então tenha isso em mente. Que aí você pode aplicar da igreja para o casamento e do casamento para a igreja e preenchendo as lacunas. E você entenderá bem a posição de Cristo
e da igreja. Agora, você vai crer na palavra de Deus, você está suposto a crer em toda a palavra de Deus. Mas você só tem crido nela, ao que parece, até o ponto onde ela faz sentido ou tem razão. Mas essas coisas loucas que soam loucas, você não tem ousadia para crer nela. Não tenhais cuidado de vós mesmos, tendo que comer o que vestir, estejais com isso contentes. E outras coisas mais, que estão lá e a gente não observa, a gente não fala muito sobre elas. Né? No mundo tereis aflições. Então, Senhor, quero as aflições, elas vêm junto com isso. Perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Então, Senhor, onde estão as perseguições? Eu quero trilhar o caminho, ele é espinhoso, eu quero os espinhos, onde eles estão? Entende? Porque aí também é a hora quando você vê ele. É na hora da prova, da luta. Nessa hora ele se faz mais do que presente. Eu sou o socorro bem presente. E não é só presente, é bem presente nessa hora. Ele é mais do que presente nessa hora. Entende? Então isso fala um pouco mais sobre o marido e a esposa e a posição de cada um deles. E você pode facilmente observar pelo restante das escrituras que falam de casamento. Já toquei no outro vídeo a partes um pouco mais acima e no Gênesis e tudo mais. Vou tentar te mostrar a sua posição, mulher, e a sua posição, marido, em relação às coisas, entendeu? Que eu te diga essas coisas, não sei se você consegue viver elas, entendeu? Não estou aqui para julgar você também se você não conseguir, entendeu? Mas estou aqui para te dizer aquilo que eu creio ser o que Deus disse, ponto. Agora, como que vai ser, eu não sei, mas o que ele disse, ele disse. É assim como eu entendo que ele disse, entende? Então, obrigado por ver mais esse pedacinho de vídeo a respeito do assunto, que eu acho que complementa bem e deixa tudo muito claro, justamente onde é a posição dela, onde é a posição dele. Tá? Que Deus te abençoe e que te ajude a posicionar pelo que é certo, pelo que é correto e verdadeiro. Deus te abençoe.